Olá, meus amores! Nós vamos agora para as atividades de matemática. Por isso deixem tudo separadinho, apostila de matemática, lápis, borracha, para que nós possamos fazer as atividades. E lembrem-se que vocês podem ir pausando o vídeo, voltar quantas vezes forem necessárias e que a tia Tati está aqui para ajudar vocês. Então vamos lá? Ideias de adição. Ao resolver os problemas, você trabalhou com as ideias da adição. Veja a síntese dessas ideias. Olha só: adição, ideias de juntar, acrescentar e reunir. Então, quando a tia Tati explicou para vocês sobre a adição, toda vez que a gente lê uma situação problema e que essa situação problema traz para a gente ideias de juntar, de acrescentar, de reunir, nós descobrimos que aquele problema nós vamos resolver usando uma adição. Então você sempre precisa interpretar direitinho a situação problema, o probleminha que você está lendo, para que você possa descobrir qual que é a ideia daquele problema. Volte às situações problemas resolvidas na página 28 e 29 e verifique qual foi a ideia utilizada em cada uma delas. Então, a tia Tati colocou aqui embaixo para vocês as duas situações problema lá da página 28 e 29. A primeira situação era aquela que o Renato tinha uma coleção de veículos em miniatura e ele resolveu doar os caminhões. Então, a gente descobriu que era uma subtração. Mas qual era a ideia que ele tinha ali? É a ideia de retirar, é a ideia de tirar. Então, ele retirou os caminhões, ele tinha 12 caminhões, retirou 4 e ficou com 8. A situação problema número 2 era a Lúcia, que tinha as cédulas de R$ 10 e a Antônia tinha o mesmo valor. Então, a gente precisava saber quanto as duas tinham juntas. Então, é a ideia de juntar, a ideia de acrescentar, de reunir. Então, observando esses dois problemas, nós descobrimos as ideias que nós podemos tirar da subtração e as ideias que nós podemos ter da adição. Quando nós pegamos situações, problemas e nós interpretamos, fazemos tudo que é necessário passo a passo, nós conseguimos realizá-los com mais facilidade. Agora nós vamos usar essas ideias para resolver os problemas a seguir. Utilize a estratégia que preferir e registre as respostas. Exercícios. Número 1. Renato usou todos os seus cubos para construir as duas pilhas abaixo. Então, olha só, observem essas duas pilhas de cubos que o Renato fez. A pilha número 1 e a pilha número 2. Agora que você observou bem, você vai resolver as perguntas. Olha a letra A. Quantos cubos há na pilha 1? Então, você vai lá na pilha 1 e vai contar quantos cubos. Prestem muita atenção que podem ter cubos escondidinhos, hein? Depois, você vai lá na pilha 2, vai contar quantos cubos tem e colocar no segundo risquinho. Então, muita atenção, porque para colocar os cubos mais altos, tem que ter cubos embaixo. E, às vezes, eles não estão aparecendo. Então, nós vamos continuar resolvendo essa situação problema. Então, você agora que você descobriu quantos cubos que tem na pilha 1 e quantos cubos que tem na pilha 2, a letra B pergunta quantos cubos ao todo Renato empilhou. Então, você pode grifar as partes importantes dessa situação problema. E aqui, qual é a ideia que tem aqui? Ó? Quantos cubos ao todo Renato empilhou? Qual é a ideia dessa situação problema?
É a ideia de juntar. Então, você vai registrar aqui como que você conseguiu fazer essa resolução. E aí você vai escrever na linha abaixo quantos foram os cubos que o Renato empilhou. E depois na letra C você vai colocar o registro matemático, a continha que você deveria fazer para chegar ao resultado. Então, nós vamos para o número 2, para a segunda situação problema. Lembrando que nós temos que ler com atenção, interpretar, grifar as partes importantes, grifar a pergunta do probleminha e depois criar a estratégia. Então vamos para a leitura. A merendeira de uma escola preparou um suco de laranja para a hora do lanche. No recipiente havia 8 litros de suco em temperatura natural e ela despejou mais 19 litros de suco gelado. Então, agora que a gente leu, você vai grifar quais são as partes importantes, né? 8 litros de suco e 19 litros de suco, que foi 8 litros de suco natural e 19 litros de suco gelado. Depois de grifar na primeira parte do problema, a letra A tem a primeira pergunta, olha só. Quantos litros de suco há no recipiente? Qual é a ideia para resolver essa situação problema? Também é a ideia de juntar, não é? Aqui quer saber quantos litros que tem no recipiente. Se tinha 8 litros e depois ela despejou 19 litros, você vai registrar aqui como que você vai descobrir quantos litros que tem. E vai escrever na linha embaixo. Lá na letra B, você vai colocar o registro matemático. 8 mais 19 é igual a... Agora nós vamos para a terceira situação problema. Para formar uma equipe de trabalho, na aula de ciências, Isabel e Maria se reuniram com João, Renan e Maurício. Então, olha só, Isabel e Maria são duas meninas. Elas se reuniram com João, Renan e Maurício. Se reuniram com mais 3. Então, aqui nós temos a ideia de reunir, de juntar. Então, o grupo ficou com quantos participantes? Você vai registrar aí no espaço e escrever quantos participantes que ficaram. O registro que você vai fazer no quadro é qual a estratégia que você usou para chegar ao resultado. Na letra B, você vai colocar o registro matemático, a continha, para chegar ao resultado correto do grupo que foi formado com as meninas e os meninos. Agora, a letra C. A professora de Isabel organizou 5 grupos iguais a esse, com a mesma quantidade de alunos em cada grupo. Quantos há nessa turma? Então, a letra C você só vai conseguir responder após ter respondido o início, porque você precisa saber quantas crianças que tinha em cada grupo para você formar 5 grupos com a mesma quantidade. E assim você vai descobrir quantos alunos que há nessa turma. Número 4. Para sua festa de aniversário, Mariana convidou os alunos de sua classe. Todos compareceram à festa. 17 meninas e 15 meninos. Quantos colegas foram convidados? Então, aqui você vai grifar cada uma das partes importantes e depois você vai fazer a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia? Você precisa descobrir quantos colegas foram. Então, aqui você precisa juntar as meninas e os meninos para descobrir. Você vai registrar no espaço e logo abaixo você vai colocar a resposta. Foram tantos colegas à festa. Questão número 5. Em um fóssil de tiranossauro, há 36 dentes na parte de cima da boca
e 24 dentes na parte de baixo. Quantos dentes ao todo tem esse fóssil? Então, você vai ler várias vezes, quantas vezes forem necessárias para você entender esse probleminha. Vai grifar as partes importantes. Quais são aqui? 36 dentes na parte de cima, 24 dentes na parte de baixo. E também vai grifar a pergunta: quantos dentes ao todo tem esse fóssil? Qual é a ideia dessa situação problema? Você vai fazer aqui o registro de como que você descobriu quantos dentes que tem ao todo e vai colocar a sua resposta. Questão 6. Meu aquário tinha 73 peixes. Comprei 17 novos. Quantos peixes ao todo há no aquário? Então, você vai fazer a mesma regrinha, hein? Ler, grifar e descobrir qual a ideia dessa situação problema para chegar à resposta correta. Nós vamos agora começar as situações problema da subtração. Então, você vai resolver as situações problema e deixar o seu raciocínio aqui registrado. Número 1. Em um canil havia 18 cachorros que foram capturados na rua. 12 deles foram adotados. Quantos cachorros ficaram no canil? Então, aqui, olha só, nós precisamos grifar as partes importantes e descobrir que aqui traz a ideia de retirar. Então, havia 18 cachorros no canil. E aí 12 deles foram adotados. Então tinha 18, foram retirados 12. Então é a ideia de retirar. Então você vai usar o espaço para registrar a sua estratégia e colocar a resposta correta. Questão número 2. Patty e seu irmão, Lucas, colecionaram réplicas de dinossauros de diferentes tamanhos e materiais. Patty tem 12 animais e Lucas tem 19. Qual dos dois tem mais réplicas? Você vai escrever aqui quem tem mais. E depois eu tenho que descobrir quantas réplicas há mais. Então, olha só. Patty tem 12 e Lucas tem 19. Então, a gente já descobriu que quem tem mais é o Lucas. Então, quantas réplicas o Lucas tem a mais que a Patty? Então, aqui a gente está fazendo uma comparação para descobrir quantas que tem a mais. Então, você vai fazer Lucas tem 19. Se ele tem 19 e a Patty tem 12, quantos que faltam para a Patty ter os 19? Quantos que o Lucas tem a mais? Você vai fazer aqui, você pode usar desenhos, você pode usar risquinhos, você pode fazer a continha e registrar direitinho. Número 3. Caio está organizando sua coleção de bonecos de super-herói. Ele achou que já tinha 25, mas ao refazer a contagem, constatou que eram 19. Quantos bonecos faltam para Caio completar o que gostaria? Então, o Caio tem essa coleção e ele achou que tinha 25, ele gostaria de ter 25. Mas ele descobriu que não, que ele só tinha 19. Então, quantos que faltam para ele chegar? Então, agora você vai grifar aí e vai descobrir aí quanto que falta para completar os 25. Se ele tem 19, quantos faltam para completar? Você vai pegar o 25 menos o 19 para descobrir quantos que estão faltando.